Amém. Quer chamar aqui o pastor Davi? As crianças podem ir para o ministério infantil. Amém. Nesse mês de fevereiro, nós estamos trabalhando sobre Jesus. E hoje ele que vai ministrar a palavra, creio que Deus já falou no coração dele. Amém? Pai, abençoa, Senhor, teu filho. E que através da boca dele, ó Deus, o Senhor fala a toda a igreja. Mas prepara o coração da sua igreja. Coração, ó Deus, com o solo, que esteja preparado, o solo fértil, para que a semente que caia dê fruto. Nós abençoamos também a Érica, as filhas. Que essa casa, ó Deus, seja guardada pelo Senhor. E que teu Espírito Santo seja derramado sobre a vida deles, em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Feliz com o nosso Deus por mais uma oportunidade de estar na casa dele e mais uma oportunidade de ministrar a palavra dele. Hoje eu quero convidar você a permanecer com a Bíblia aberta. Estaremos lendo não apenas um versículo como base, mas sim vários. Porque o tema ele é muito amplo na Bíblia toda. Falar de Jesus é falar de Gênesis, Apocalipse. Não tem jeito de ficar num versículo só. Para explicar ou para nós entendermos ou conhecermos Jesus, temos que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra. E a palavra do Senhor, ela começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Eu falei com o pastor dessa semana, nós nos encontramos em uma ocasião. Eu falei, pastor, o tema é sobre Jesus, né? Eu falei, então é a Bíblia inteira, né? Ele falou, não tem outro jeito. É a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. E o primeiro versículo que nós vamos ler está em João 14, verso 6. Nós vamos tentar em pouco tempo entender quem é Jesus. Quem aqui ainda não entendeu quem é Jesus? Eu confesso que todo o tempo que estou na igreja, nasci no berço cristão, fiquei alguns anos afastado do meio evangélico quando era um adolescente rebelde. Foi uma escolha muito triste, não devia ter feito, eu aconselho que ninguém faça isso, se afastar do caminho do Senhor. Mas a grande parte da minha vida foi na presença do Senhor, na igreja, trabalhando, servindo e adorando a Ele. E confesso que tem muita coisa para eu descobrir sobre Jesus. Não sei tudo. E acredito que até que Ele volte ou que Ele me leve, eu não vou saber tudo. Então, vamos começar aqui por alguns tópicos. Não vai dar tempo de falar todos que eu encontrei na Bíblia. Eu pedi para que uma inteligência artificial resumisse os versículos, listasse todos os versículos encontrados de Gênesis a Apocalipse e falasse sobre Jesus. E são muitos. Então a gente tem que usar a tecnologia também para nós estudarmos. Não que isso vai tomar o lugar do Espírito Santo. Jamais. Porque quem fala é Deus e quem convence é o Espírito Santo. Mas a maneira de estudarmos, você tem as ferramentas e nada impede. Mas o Espírito Santo é a essência. A palavra de Deus continua sendo a primazia. A vontade de Deus continua sendo a excelência. Então em João capítulo 14, verso 6, a primeira revelação é de Jesus Cristo dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Já começamos entendendo que Jesus é algo que nos leva para algum lugar. Jesus é um direcionamento. Conhecer isso nos dá uma direção para a nossa vida. Então nós não estamos nesta terra sem destino. Já existe algo, um caminho, um lugar que está preparado e uma forma de acessar este caminho, de acessar este objetivo. E este caminho é Jesus. Então em João 14,6 ele está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 6,35, Jesus está dizendo, está escrito que Jesus é o pão da vida. João 6,35 está escrito:
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Entendamos que se Jesus é o caminho, Ele também aqui nos dá o direcionamento, Ele também nos orienta, Ele nos revela que Ele também é aquilo que nos dá um combustível de vida. Para trilharmos um caminho, uma jornada, para atingirmos o objetivo, precisamos de alimento. E aqui Ele está se revelando como pão da vida. Quem se alimenta dele não tem mais fome, não tem mais sede. Vamos continuar. Jesus é a luz do mundo. Em João, capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por que é importante ser a luz do mundo? Se temos um caminho, temos um alimento, temos um objetivo, a vida, o lugar, o ambiente é escuro, o mundo é tenebroso, como diz. O mundo é um lugar a qual precisa ser iluminado para que nós possamos trilhar o caminho correto. E Jesus traz a solução. Ele é a luz do mundo. Tudo isso você vai colocando, anotando para a sua e para a minha vida. Nós temos que colocar isso, tudo que eu vou ler aqui, cada referência, tudo que Jesus é, tem que estar na nossa vida. Tem que fazer parte da nossa vida. Temos que aplicar na nossa vida. Jesus é a porta das ovelhas. Em João capítulo 10, no verso 7. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. É importante entender que Jesus é a porta. O mundo está oferecendo várias passagens, vários caminhos, várias portas, várias oportunidades. Mas só um é o certo. Só um é o verdadeiro. Aquele que conduz ao céu celestial. É aquele que conduz ao Pai, diretamente ao Pai, Todo-Poderoso nosso Deus. Jesus é a porta das ovelhas. Quem não entra pela porta é ladrão. Anote isso. Jesus é a porta. Existem portas grandes, pequenas, mas a porta verdadeira é Jesus Cristo. Jesus é a ressurreição e vida. Em João capítulo 11, verso 25, esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Coisa maravilhosa para a nossa vida. Aqui bota um ponto final na nossa vida, mas um ponto final que não termina. É muito pelo contrário, diz assim: quando botar o ponto final nesta vida aqui, tem algo melhor para você. Porque se eu sou a ressurreição e a vida, Jesus dizendo que é a ressurreição e a vida, o que mais importa nesta terra? Para que desejarmos tantas coisas aqui na terra com medo, ou então sofrer tanto aqui na terra para termos tudo o que queremos, se o melhor está por vir? Se o melhor é adiante, se o melhor é aquilo que os olhos carnais não vê, mas está preparado para mim e para você, porque Ele é a ressurreição e a vida. Então, ainda que morramos, ainda que a nossa vida física termine aqui, Ele há de ressuscitar um dia para nós morarmos junto com Ele, se permanecermos na palavra. Jesus é a videira verdadeira. Em João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Por que videira verdadeira? Por que ele menciona que ele é videira? Porque nesta passagem ele está mencionando que nós temos que estar conectado a ele. Temos que estar ligado a ele. Uma videira, ela dá frutos, ela tem vida, ela dá alimento. E nós temos que ser assim. Aqui é um aprendizado para nós. É Jesus dizendo: eu sou a videira, quem está em mim, esse dará frutos. Nós não podemos viver aqui na terra simplesmente como mero passageiros.
Um casal abençoado por Deus está dando frutos, cedendo o lar, amando uma criança, apresentando ao Senhor. Eu comentava com a minha esposa que eu preciso trabalhar meu coração, porque se eu levar um presente desse para casa, depois eu não devolvo mais. Vai ter problema para devolver. Eu me apego, o meu coração vai amar. Como é que eu vou entregar, Max? Ore mais para que Deus coloque o dom que eles têm de entregar depois, mesmo que chorando, mas sabendo que cumpriu a missão. Quem sabe eu e minha esposa nos tornamos um lar acolhedor também. Mas eu preciso preparar o coração. O meu, dela eu não sei. Ela disse que também, né? Então, mas isso é dar fruto em Jesus Cristo. É ser uma videira verdadeira. Produzir algo bom, fruto bom, que faça a diferença nesta terra. Jesus é o alfa e o ômega. Agora nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meu irmão, se Jesus está dizendo que é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, é o começo e o fim. Não importa mais nada na nossa vida. Se começou, vai terminar, e Deus vai estar presente, Jesus está presente no início, no meio e no fim. Independente do momento, da situação, dos problemas, das dificuldades, das bênçãos, das alegrias, dos choros, Deus está contigo, Jesus está contigo, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega. Glória a Deus. Da mesma forma, Ele diz que é o primeiro e último, em Apocalipse 1,17. Tudo isso traz um perfil, uma característica, que é quando Jesus se revela dizendo, eu sou tudo isso. Tudo isso que eu disse até agora é a declaração de o próprio Senhor Jesus dizendo, eu sou. Eu sou pão da vida, luz do mundo, porta das ovelhas, o bom pastor, ressurreição e a vida, videira verdadeira. Jesus é o alfa e o ômega, primeiro e o último. Eu pulei aqui o bom pastor, João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isso não precisa nem ficarmos repetindo. Participamos da ceia do Senhor no último domingo. Qual que era o intuito? Nos lembrar que Ele morreu por mim e por você. Ele é o bom pastor que nos deu a vida. Deu a oportunidade de sermos salvos. Ele é o bom pastor. Tudo isso são revelações diretas de Jesus para a nossa vida. O que mais a Bíblia nos diz sobre Jesus? O que mais está escrito sobre Jesus? Aí agora eu vou falar sobre a natureza divina e eterna de Jesus Cristo. Só mencionando os versículos. Não vou ficar aqui enfadonho. Não quero ser aqui cansativo, mas eu quero ministrar o que a Bíblia diz. Porque eu, com a meu pouco conhecimento, não conseguiria expressar o que é Jesus. Talvez eu falaria, Jesus é o Senhor Salvador de toda e todos. De toda a criatura e de todos os seres. Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário, Ele te ama. Talvez na minha simplicidade eu diria isso. E tentaria fazer você entender o quão grandioso Ele é. O quão maravilhoso Ele é. O quão amoroso Ele é. O quão poderoso Ele é. Então, com a Bíblia respaldando em versículos, eu continuo dizendo, a natureza divina e eterna. Jesus é Deus. João, capítulo 1, verso 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é a palavra. Em Romanos 9, 5. Deixa eu fazer uma leitura um pouquinho mais atrás, que diz, do verso 3 a seguir, porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças e a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos. Seja Ele louvado para sempre. Amém
a linhagem de Cristo. Veja que esse Deus, ele é grande demais. Esse Jesus é grande demais. E explicar tudo que ele é para nós é complicado para nós, no nosso entendimento. A nossa mente, ela não consegue alcançar a dimensão de Jesus. Jesus é Deus manifestado em carne. Jesus é a imagem de Deus invisível. Jesus é o Verbo eterno. Jesus é um com o Pai. Jesus é o Senhor. E tudo isso tem passagens bíblicas. Tudo isso tem referência. Como entender esse Jesus para a nossa vida? Como nós esquecemos às vezes do que esse Jesus é para a nossa vida? Como esquecemos que esse Jesus pode fazer grandes coisas por nós? E sabe o que, de tudo isso, o que mais temos feito, ou o que mais temos valorizado, é colocado Jesus como um produto e correr atrás dele para ele nos servir como nós queremos. Eu não mencionei ainda nem 30% do que está listado na Bíblia do que Jesus é. Eu estou falando agora sobre a natureza divina. E quando entra nesse tópico de natureza divina de Jesus Cristo, eu fico entristecido porque nós temos a facilidade de colocar Jesus como um produto tão simples, como um objeto tão pequeno, que muitos estão oferecendo a troco de dinheiro, vendendo algo que ele não poderia vender, que ele não tem o direito de vender, e se esse produto não agradar o cliente, vai reclamar com o produto e não com quem vendeu. E entender a natureza divina de Jesus Cristo me faz voltar a ter algo que está morrendo na vida dos cristãos. É o temor a Jesus Cristo. Temer esse Jesus, temer este Deus, faz a diferença na nossa vida. Quando nós não temos temor a alguma coisa, nós não temos o respeito, nós não temos medo, nós não temos nada que impeça de contrariar aquilo. Vamos usar um exemplo da nossa vida aplicada no dia a dia. Se eu não temesse a minha esposa, não digo ter medo, mas não temesse o respeito pela minha esposa, eu faria tudo de errado. Eu não a respeitaria, eu a trataria mal, eu iria trair, eu não iria cuidar, não iria zelar. Por quê? Porque eu não tenho temor. Mas a Bíblia me orienta que eu devo respeitar a minha esposa, amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E isso me faz ter temor. A partir do momento que eu tenho temor, eu começo a ter respeito. Então muitas coisas vou evitar ao máximo de fazer algo que faça mal a ela, que deixe ela triste. E isso é vice-versa, vale para os homens também. As mulheres da mesma forma. E isso estamos falando de pessoas que eu consigo ver. Se eu não temesse, se eu não respeitasse o nosso pastor da igreja, ele me desse uma repreensão, ou fizesse um pedido, ou me desse uma ordem, porque o pastor pode dar ordem, e falasse: Davi, faz isso para mim. Davi, por favor, você pode lavar o banheiro? Se eu não tiver respeito, temor pelo pastor, vou nada, pastor. Liga, vai fazer você, manda outro. É isso que aconteceria se eu não tivesse temor. É isso que acontece quando nós não tenhamos temor. E o que está acontecendo em relação a Jesus Cristo? A mesma coisa. Não temos mais temor porque não vemos Jesus como um Deus soberano. Não vemos Jesus como algo maravilhoso, algo extraordinário. Fomos acostumados ou estamos sendo doutrinados a ver Jesus como um produto que vende fácil, e se o produto não der certo, vai reclamar com o produto e não com o vendedor, como eu já disse.
Senhor, eu estou aqui na tua igreja, eu quero, Senhor, uma bênção. Eu quero, Senhor, um carro, eu quero uma casa, eu quero um salário alto, eu quero tudo. E se não acontecer, se Jesus não fizer, a culpa é de Jesus. Muito pelo contrário, a culpa é minha. Jesus sabe se eu preciso ou não de um carro. Jesus sabe se eu preciso de um bom emprego. Jesus sabe tudo o que eu preciso. E eu tenho certeza que Ele não me deixa faltar nada. Mas eu estou sempre querendo mais, além do que eu preciso, do que eu necessito. E quando Ele não me dá, eu digo que está errado. Ou seja, Ele tem que me servir como eu quero. Quando na verdade é ao contrário. Eu sou filho, eu sou servo. Eu tenho que servir a Jesus. Eu tenho que servir a Deus. Eu que tenho que dizer: faça conforme a tua vontade. Nós vamos seguir aqui à frente. Jesus vai dar exatamente esse exemplo. A função redentora e salvadora de Jesus. Jesus é o Salvador do mundo, em João 4,42. Jesus é o Cordeiro de Deus, João 1,29. Jesus é o Redentor, Gálatas 3,13. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Eu vou ler esse em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. E aqui eu quero abrir um parênteses. Tem muitas pessoas no nosso meio, nos nossos dias, colocando outro tipo de pessoas para intermediar a Deus, tirando Jesus de lado e colocando pessoas para intermediar a Deus. A Bíblia, a qual eu acredito, a palavra de Deus, genuína, verdadeira, está dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, e este é Cristo Jesus, homem. Pode surgir vários outros nomes, pode surgir várias outras pessoas, personalidades, pode surgir famosos. Quem for para intermediar a Deus, não existe outro intermediador se não for Jesus Cristo. Se Ele estivesse colocando no lugar de intermediador, que Ele tem ligação direta com Deus e que tudo mais, Ele precisa ter Jesus na vida dele para ser conectado com o Pai. Para dar fruto, Ele tem que estar ligado na videira. A videira é Jesus. Sem Jesus nós não alcançamos. Sem o Espírito Santo nós não alcançamos o Pai. A santidade do nosso Deus é tão grande que sem a misericórdia de Jesus Cristo nós não alcançamos. Sem o grande amor de Jesus nós não alcançamos. Sem o Consolador nós não alcançamos. Por quê? Porque somos falhos e pequenos. Tem tido umas mensagens que têm dado grandes poderes para nós. Mensagens que vêm ali trabalhando o nosso ego, que nós saímos da igreja pensando que somos super-homem e a Mulher Maravilha. Porque eu posso tudo, porque eu conquisto tudo, porque nada pode me derrubar, porque eu vou vencer tudo. Nós não podemos nada, se não for pelo poder do nome de Jesus Cristo. Se não for através do Espírito Santo em nossa vida. Se não for, nós estamos debaixo da palavra do Senhor e da obediência que Ele pede. Não aceite ser enganado. Não aceite que alguém venha colocar no teu coração, na tua mente, que você pode ter e pode fazer tudo. Você precisa de Jesus. Você precisa do Espírito Santo. Aí então você vai sim poder fazer tudo em nome dEle, para a glória dEle. O que é bem diferente. Essas funções como redentora e salvadora de Jesus Cristo, a qual eu mencionei, eu continuo dizendo, após mediador, Jesus é o advogado. Em 1 João 2,1, todos nós precisamos de um advogado. Nas
situações mais difíceis. Às vezes nenhum homem da terra, por mais que ele seja intelectual, formado, doutorado, ele vai conseguir resolver o meu ou o seu problema. Mas existe um Jesus, que ele é o advogado. E ele diz aqui, caros filhinhos, em 1 João 2, verso 1, caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem que é? Jesus Cristo, o justo. E olha que maravilha, porque ele sabia que nós íamos pecar. Ele já sabia que somos pecadores. Então não adianta dizermos que nós não precisamos de um advogado. Constantemente, diariamente, precisamos de um advogado. Todos os dias. A partir do momento que acordamos, Senhor, hoje eu vou precisar de um advogado. Que com certeza eu vou pecar, Pai. Então, Jesus, já faz as anotações aí, me ajuda na defesa, porque pela tua misericórdia e tua graça eu preciso de ti. Ele é o nosso advogado. Jesus é a propiciação pelos pecados. Isso aqui é lindo. Não precisa mais de sacrifícios nossos. Embora nós não mereçamos, mas não precisa mais dos nossos sacrifícios para sermos perdoados. A morte de cruz de Jesus Cristo, um homem justo, que não tinha condenação e nem pecado, o que ele padeceu na cruz do Calvário, serviu para toda a eternidade, para nos perdoar, para nos dar o perdão dos nossos pecados. Isso não quer dizer que devamos continuar pecando. Muito pelo contrário, devemos reconhecer nossos pecados, se arrepender deles e pedir a graça de Deus para que nós não venhamos mais cometer. Como ele disse para a mulher, ninguém te atirou pedra? Então vá e não peques mais. Jesus é o autor da salvação eterna. Hebreus capítulo 5, verso 9. Vou precisar ler um verso um pouco mais atrás do 8 a seguir. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Tem condição. Ele é a salvação para todos, a salvação eterna para todos, com uma condição: para quantos que lhe obedecem. Então, precisamos obedecer a Jesus. Precisamos obedecer a Deus para desfrutar do que Jesus é como salvação eterna para a nossa vida. O interessante, quero fazer aqui um parênteses rápido. A Bíblia fala sobre salvação eterna. E a maior preocupação nossa hoje não é com ela. É com o que estamos vivendo aqui, no tempo presente. Uma vida curta, e curta mesmo, 80, 90, no máximo 100 anos, com um cansaço da vida, um enfado da vida, 100, 110, talvez. Quanto de tempo é? Relativo, vamos pegar aí uma pessoa que viva bem, muitos anos, 90 e poucos anos. 90 anos comparado à eternidade, o que é? Não é nada. Mas nós nos preocupamos muito com os 90 anos que vamos viver e esquecemos aonde vamos viver a eternidade, podendo correr o risco de perder a vida da eternidade e ser condenado ao inferno, ao lago de fogo e sofrimento eterno. De toda maneira, veja bem, de toda maneira nós teremos uma vida eterna.
Mas a preocupação nossa é aqui, e não estamos preocupados se vamos viver a vida eterna com Deus ou julgado, condenado com o diabo. A vida eterna, a salvação eterna, é um preço muito caro que foi pago na cruz do Calvário, para nós não pensarmos nela, para nós não desejarmos ela, para nós não almejarmos e colocarmos como objetivo de vida. Viver bem nesta terra é promessa do Senhor, está na Bíblia. Basta obedecer à vontade dEle. Não precisa ninguém ficar repetindo isso para mim ou para você. Já está tudo aqui. Não precisa todo domingo, ou todo culto, ou toda oportunidade que o nosso pastor Chiquinho tiver de falar, que ele tem que falar que você vai ser abençoado, que você vai receber a bênção, que sua vida vai ser próspera financeiramente, que você vai ser curado. Está tudo na Bíblia. O Senhor Jesus já deixou isso tudo para nós. É a palavra dele, e nenhuma palavra dele vai passar, vai deixar de cumprir, a não ser que eu e você não obedeça. Mas o que nós deveríamos, ou que nós devemos nos preocupar e pensar, é com a nossa salvação eterna. Se nós vamos ao viver a nossa vida na salvação eterna celestial, ou vamos viver a nossa vida eterna junto do lugar mais terrível, preparado para o fogo eterno. Seguindo, quero falar agora sobre autoridade, governo e juízo de que é Jesus Cristo. Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está escrito em Apocalipse 19, verso 16. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui agora começamos a entrar numa outra parte, num outro tópico, falando sobre a autoridade, governo e juízo. Outra coisa que nós não estamos mais nos atentando. Nós não estamos preocupados agora, ou nós não estamos valorizando ou entendendo que Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós não temos mais, como eu disse, o temor de que Ele é maior e soberano sobre todas as coisas. Vivemos a vida, a regalia, dizendo: eu pequei, eu cometo erro, peço perdão e continuo fazendo. Eu faço de novo e faço de novo, e está tudo certo. Jesus, o nosso Deus, não está vendo? Ele não vai fazer nada? Ele não me pune, Ele não me julga? Doce ilusão pensar dessa forma. Talvez, na maioria das vezes, vivemos os piores dias da vida na terra por não compreender que Jesus é a autoridade maior sobre todas as coisas. Que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor do Senhor. Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Se você aceitou Jesus, se você entregou a sua vida para Ele, Ele é o Senhor da sua vida. Entender isso faz uma diferença. Eu gostaria e gosto muito de falar que nós somos filhos de Jesus, filhos de Deus. Logo, somos irmãos de Jesus. A palavra diz que somos filhos. E não é errado e não é mentira, é fato, verídico. Mas a mesma palavra diz que eu também sou servo, Ele me comprou. Agora vamos aqui, eu quero usar rapidamente o exemplo do casal que está acolhendo aquela criança. Aquela criança está sendo acolhida de uma forma com amor e não tinha obrigação em relação a ela. Mas o casal tem um amor por ela. Jesus tem esse amor por mim e por você. Ele não tem obrigação, mas Ele ama. E Ele nos acolheu. Nós éramos condenados à morte, pecador. Não merecíamos. Mas Ele nos amou primeiro. O pastor ministrou aqui. Agora que Ele nos ama, Ele nos deu a oportunidade de se tornar filhos, mas também nos deu a oportunidade de ser servo. Quando Ele nos comprou com o seu sangue, nós passamos a pertencer a Ele. E seguir a Ele, seguir a Jesus,
ter o Senhor Jesus como nosso Senhor, Ele não é o Senhor carrasco que te obriga. Ele te comprou, Ele me comprou, mas nos deixa livre para ver se nós vamos obedecer a Ele, se nós vamos retribuir o grande amor que Ele tem por nós. E nós não fazemos isso, porque aceitamos Jesus, achamos que a nossa vida melhorou, vai melhorar e pronto. Agora eu me rendi a Ti, agora tudo tem que mudar. Porque se não mudar... Mas espera lá. Sem Ele, nada somos. Sem o grande amor dEle, sem o Senhor da nossa vida, somos governados por quem? Eu prefiro ser governado por Jesus Cristo. Eu não posso permitir que não exista um Senhor na minha vida. Por mais que Ele me considere como filho, que eu sei que sou, você é, nós somos, mas eu também não abro mão de não ser como servo para Ele. Porque sendo servo eu sei que Ele estará cuidando de mim. Então Ele é o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. Ah, meu Deus. Atos 10, 42. E foi Ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a Ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. O que você entende por isso? Você conhece esse Jesus que é um juiz dos vivos e dos mortos? Veja bem que nós nos preocupamos em vida, com o que temos em vida, o que vamos ganhar em vida, o que vamos fazer, o que somos em vida. Mas esse Jesus, Ele vai além e Ele há de ser juiz depois que morremos. Depois que cada um de nós fecharmos os olhos, Ele continuará sendo juiz. Ele nos julga em vida. Ele é juiz em vida. E a palavra dele nos orienta o que devemos, o que não devemos fazer. O que é pecado e o que não é pecado. O que é sim e o que é não. Mas nós estamos mais moldados a excluir aquilo que da Bíblia, da ordenança dele, do mandamento dele, das orientações dele, aquilo que me confronta, eu viro a página. Eu quero ali na parte que me aprova a fazer o jeito que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Quando na verdade não é assim. Ele é o Jesus juiz em vida e em morte. Há momentos que Ele vai decretar na nossa vida como juiz para não fazer. Nós vamos espernear, vamos esbravejar, mas Ele decretou, Ele é juiz, não vai acontecer. Por outro lado, a hora que Ele decretar a bênção, a vitória, a prosperidade, a saúde e tudo mais na sua vida, nada também vai impedir. Esse é o Jesus, esse é Deus poderoso. Jesus é a cabeça da igreja. Colossenses 1,18, muito conhecido, muito mencionado. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Ele é a cabeça do corpo. Entender isso nos coloca numa posição de atenção. Quem é a cabeça da igreja? Eu me preocupo muito em estar ministrando a palavra aqui. Eu me preocupo muito quando eu sento ali e estou ouvindo a palavra. Porque Ele é a cabeça da igreja. É Ele quem direciona os louvores desta igreja. É Ele que direciona a palavra desta igreja. É Ele que direciona o coração do nosso pastor e de todos os irmãos que aqui se propõem a fazer a vontade dEle. Portanto, obedecer a Jesus, a cabeça da igreja, faz a diferença.
ainda que seja contra a minha vontade. E na maioria das vezes é. Porque nós sempre queremos o que é bom para nós. Mas o Senhor Jesus nos conhece porque Ele sabe o meu passado, Ele sabe o meu presente e sabe o meu futuro. E Ele não abre mão de cuidar do que Ele ama. Ele não abre mão de cuidar de você. Ele quer o melhor para você. Ele se alegra em nos abençoar. Mas Ele às vezes é limitado. Eu vou usar essa palavra com aspas. Não pelo poder que Ele tem. Porque Ele não pode, Ele pode. Mas é que nós limitamos Ele a fazer na nossa vida. Nós colocamos impedimento. Ele não pode, por Ele ser justo, nos abençoar se não estamos conforme a vontade dEle. Se não estamos coerentes com o que Ele quer que façamos, com o que Ele pede para que sejamos. Não adianta eu querer viver o melhor dEle, que Deus tem para a minha vida, se eu não estou conforme a vontade dEle. Ele não vai me dar. Me desculpa, irmão e irmã, Deus não vai te dar se você não estiver conforme a vontade dEle. Ah, pastor Davi, mas esse aí é um Deus carrasco. Não, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus juiz. Ele é a cabeça da igreja. Jesus é o governador das nações. Aleluia. E aqui precisamos acreditar nisso. Ainda que tudo vá ao contrário, ainda que você vê leis sendo construídas para oprimir, para colocar opressão maligna, para abrir as portas do inferno sobre a terra, eu me agarro nesta palavra. Jesus é o governador das nações. Independente do que façam, independente do que digam, independente do que criem, eu continuo agarrado nesta palavra que está escrita em Apocalipse 1, versículo 5, que Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Ele é o soberano dos reis da terra. Não se atenha a cumprir as coisas erradas que governança ou que governantes estão dizendo, ou que ministros da palavra estão dizendo erradamente, erroneamente, com heresias, para massagear o seu ego. Não viva disso, porque governador da nação é Jesus Cristo. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Se você quer alguma coisa, se você deseja alguma coisa, nada melhor você servir a quem é o herdeiro de tudo. Mas onde que está escrito que Ele é o herdeiro de tudo, pastor Davi? Hebreus 1, capítulo 1, verso 2. Se você quiser, pode ler um pouquinho antes para entender. Começa do verso 1. Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, o que existe e por meio de quem criou o universo. Ah, Jesus amado, você deseja tanta coisa, eu desejo tanta coisa, e às vezes estamos ali lutando, cansado, já pensando em desistir, porque não aguenta mais, não consegue objetivo nenhum. Sabe por quê? Porque não colocamos o nosso Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, porque Ele é herdeiro de tudo, do universo. Você parou para pensar, ou já parou para analisar, que diante do universo nós não somos nada? A insignificância de minha pessoa, do meu eu, diante do universo não é nada? Qual é o nosso tamanho em proporção ao universo? Um planeta Terra, a galáxia no universo é considerada uma estrela. A imensidão do universo. Agora deixa eu te falar, Jesus Cristo é o herdeiro de tudo.
Está escrito, herdeiro do Criador do universo. E o que nós estamos sofrendo nesta terra? Por que estamos tão angustiados nesta terra? Analisar isso para a nossa vida, entendemos que estamos vivendo algo errado. Estamos com o nosso foco, o nosso objetivo em algo errado. Não estamos olhando para o Jesus poderoso, para o Deus grandioso que é e pode fazer tudo o que Ele quiser fazer por mim e por você. Aleluia. Preciso correr que já deu a hora. Relacionamento com o povo de Deus. Ah, Jesus. Jesus é o noivo. Está lá em Mateus 9,15, Apocalipse 19,7. Jesus é o fundamento em 1 Coríntios. Jesus é a pedra angular. Jesus é o pastor e bispo das almas em 1 Pedro 2,25. Jesus é o amigo que ama em todo tempo. De tudo isso que eu estou falando aqui, é só que Ele é o relacionamento que Ele quer comigo e com você. Com tudo que eu já falei de que Ele é para nós, com a grandeza e poderio que Ele tem, Ele também é uma pessoa, Ele é um ser maravilhoso, grandioso, que quer ter relacionamento comigo e com você. E eu vou pegar somente João 15, o verso 13 e 15, que diz: Jesus é o amigo que ama em todo tempo. Com essa grandeza toda, Ele se coloca como meu e seu amigo. Olha só, João 15, verso 13 e 15. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Aleluia. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Olha a diferença, quando eu digo que quero ser servo, porque eu quero servir a Deus, mas Ele me considera mais do que isso, Ele me considera como amigo, Max. Sabe por quê? Porque Ele revelou na palavra, e quando Ele esteve aqui presente como homem, como Jesus, Ele revelou tudo que o Pai queria, e quando nos deu a oportunidade de saber tudo que o Pai tinha para fazer e entregar para nós, nos tornamos amigo dEle. Entre pai e filho não existe segredo, não existe coisas ocultas. Por isso que Ele diz, para o servo não conhece todas as coisas, mas como amigo, eu revelo todas as coisas. O Senhor quer revelar tudo para mim e para você, mas precisa termos esse relacionamento, precisamos dar essa intimidade para Ele e com Ele, para que Ele possa se revelar. Vamos para o final. Vida, verdade e santidade. Jesus é a verdade. Jesus é o santo de Deus. Jesus é o justo. Jesus é o fiel e verdadeiro. Jesus é o amém. Apocalipse 3,14. Eu quero falar aqui sobre o amém. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Quando você está dizendo amém, você está dizendo Jesus. Você sabia disso? Jesus é o amém. Assim seja. Ore a Deus. E para finalizar definitivamente, esperança futura e consumação. Jesus é a esperança da glória. Colossenses 1:27. Jesus é o autor e consumador da fé. Hebreus 12:2. Jesus é aquele que vem. Aleluia. Apocalipse 1:7. Jesus é a raiz e a geração de Davi. Apocalipse 22:16. Jesus é a estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Tudo isso é para nos dar a expectativa, a esperança futura. Porque nós precisamos ter um objetivo de vida, algo maravilhoso que nos motiva todo dia a encontrar a salvação eterna
a morada celestial e está diante do Deus Todo-Poderoso. E é Ele que nos motiva, Ele é a esperança. Vou ler somente Colossenses 1, 27, e já estarei orando. Colossenses 1, 27, que diz: a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse Senhor, esse Jesus, a qual a Bíblia nos apresenta, Ele é tudo para a nossa vida. Ele é o começo, Ele é o início, o meio e fim. Ele é a esperança, Ele é o amor, Ele é o caminho, Ele é o pão, Ele é a água. Ele é tudo. Jesus é tudo para mim e para você. Que esta palavra venha cair nos nossos corações, assentar, dar raízes, germinar com uma semente forte, para que nenhuma palavra contrária, nenhuma voz do inimigo venha tirar isso do meu e do seu coração. E que o Espírito Santo continue esclarecendo as dúvidas e fazendo ainda cada vez mais esta palavra prosperar em nossa vida. Feche os teus olhos, eleva os teus pensamentos ao trono da graça. Papai Celestial, acabamos, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Este culto, este período de culto é pequeno para falar da Tua grandeza, de quem o Senhor é para nós, Pai. Para entendermos a Tua grandeza, as Tuas características, as Tuas qualidades, o Teu caráter, o Teu poder, a Tua soberania, ficaríamos aqui por dias e dias falando, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo traga em nosso coração e nossa mente a compreensão necessária para que o Senhor seja aquilo que nós estamos precisando que o Senhor seja hoje na nossa vida. Se é um coração triste, que o Senhor seja o consolador. Se é uma situação difícil de pecado, que o Senhor seja o advogado. Se é fome, que o Senhor seja pão da vida. Se é sede, que o Senhor seja a nossa água que sacia a sede. Se é uma enfermidade, que o Senhor seja a cura. Se é uma opressão, que seja a libertação. Ah, Pai querido, nos faça nos voltar para os Teus caminhos, os nossos olhos para a Tua promessa real, para o direcionamento da Tua palavra, para obedecer a Tua ordem, a Tua ordenança, Pai. Que sejamos fiel a ela, Senhor. Não nos desviando para a esquerda, para a direita, não para agradar o nosso coração, a nossa vida, não para sermos, Senhor, massageado o nosso ego através de palavras humanas, mas que venhamos sim dar ouvido à Tua voz como Deus soberano, Pai. Senhor, toca nos nossos corações, nos transforma de dentro para fora, através da Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Que sejamos transformados dia a dia, passo a passo, e nos tornamos semelhante à Tua imagem, para continuarmos na jornada até o fim, Senhor, quando nós poderemos olhar face a face ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Jesus. Jesus.